Boa noite a todos. Hoje, como sexta-feira, o Sérgio já anunciou que nós vamos fazer o estudo da noite. Nós agradecemos ao Sérgio o ambiente tão gostoso que ele nos preparou com música. E para darmos início ao nosso estudo da noite, eu vou ler uma pequenina página do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, e em seguida faremos a nossa prece. Nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com desespero, ainda aí, espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é lei de amor. E o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. Então hoje, como é o dia do nosso tratamento na casa, nós já nos preparamos, todos os que estão em casa nos acompanhando, já coloque a sua garrafinha de água para o trabalho do plano espiritual, nos ajudando, nos trazendo as energias para o nosso equilíbrio. E vamos juntos, então, aproveitar esse momento para fazer a nossa oração de abertura. Pai amado, amigo Jesus, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que aqui estamos tendo. Obrigada, Senhor, por mais este dia. Obrigada pela reunião que podemos realizar e que nesses momentos os espíritos amigos possam estar conosco, trazendo a cada um que aqui estão reunidos conosco, as energias benéficas, a alegria, a esperança de que tudo passa. Que nós possamos, Senhor, confiantes no Teu amor, participarmos do estudo desta noite com muita alegria, agradecendo a presença dos Espíritos amigos. Sê conosco, Mestre Jesus, e que assim seja. O tema de hoje, para que nós possamos sintonizar com essa equipe espiritual, é a missão do homem inteligente na Terra. Ela está no capítulo do Evangelho, que fala: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes. Então, para nós entendermos a missão do homem inteligente, por que estaria então falando do homem inteligente num capítulo que fala da humildade dos pobres de espírito, né? E nós temos que ampliar um pouquinho o nosso conceito de inteligência. Quando nós falamos do homem inteligente, nós pensamos logo naquele que tem títulos, que estudou muito, nos mestrados, nos doutorados, no pós-doc, em tudo aquilo, né? Como sinal de muita inteligência. Mas nós temos que ampliar esse conceito e entender, então, como inteligência, que está colocada aqui nesse capítulo, que é uma mensagem que o espírito Ferdinand trouxe, o espírito protetor em Bordeaux, em 1862. O que esse espírito quis nos dizer como inteligente? Seria tudo aquilo que nós trazemos, aquelas facilidades, aquilo que nós já conquistamos ao longo da nossa vida e que temos a oportunidade de desenvolver nessa encarnação. Porque sendo a nossa reencarnação um processo, uma oportunidade, então um processo educativo, ao contrário do que muitos pensam, né? Que a reencarnação é uma punição, é um sofrimento. Não. A reencarnação,
aqui colocada como um processo didático, uma possibilidade de aprendizado, nós trazemos então a nossa missão, todos nós. Aquilo que nós temos oportunidade de desenvolver, todas as virtudes, tudo aquilo que nós podemos desenvolver nessa encarnação, isso tudo nos foi dado por Deus para que tenha alguma utilidade. Então, a primeira frase que ele nos coloca é: não vos envaideçais do que sabeis. Quer dizer, o primeiro chamamento que ele faz, a primeira advertência, é que nós, tudo aquilo que nós adquirimos, né? Nós adquirimos porque nos foi dado por Deus, porque tivemos a oportunidade. E nunca ela deve ser utilizada, a nossa inteligência, as nossas aquisições, de uma forma egoísta ou para aumentar a nossa vaidade. E tem uma frase muito importante que eu vou ler para a gente não perder. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio em que pudestes desenvolver a inteligência, é que deseja que a utilizeis para o bem de todos. Veja, ele coloca a inteligência, então, como um instrumento, como a possibilidade de ser desenvolvida para utilizar para o bem de todos. É uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Veja que logo no início ele já nos coloca qual é a missão. Por quê? Para que desenvolver essa inteligência? Existe uma missão para isso. É que é para ser utilizada para o bem de todos e pondo em vossas mãos um instrumento para que possa, por sua vez, conduzir até Deus as inteligências retardatárias. No próprio Livro dos Espíritos, quando nós estudamos a nossa progressão, a progressão dos espíritos, nós vemos lá, ele assinala muito claramente qual a diferença da inteligência dos animais para a inteligência do homem, né? Os animais têm a sua inteligência, o instinto, laivos de inteligência, mas a nossa diferença é que nós temos já o conceito de Deus. Então, a nossa missão é aproximar de Deus aqueles que estão na guarda. E quando nós pensamos, então, na inteligência como um instrumento do progresso, mais um motivo para que nós tenhamos desenvolvido a nossa humildade é que nós vemos muitas vezes, nós nos orgulhamos muitas vezes do progresso que já conquistamos, né? Se nós víssemos na época do Ferdinando, aqui do espírito que mandou a mensagem, de lá para cá, quantas aquisições que o homem já teve no campo, utilizando a sua inteligência, né? Basta a gente pensar nos aviões que não existiam naquela época, na energia atômica, nos progressos de todas as ciências, da medicina, de tudo isso. Mas quando nós vemos que a nossa Terra, ela é uma pálida cópia do plano espiritual, não é assim que os espíritos nos dizem? Nós temos uma pálida semelhança com o plano espiritual. Então nós temos de pensar, aquilo que nós já adquirimos, o progresso que nós fizemos, ele é ainda muito pequenininho se compararmos ao nosso objetivo final, ao progresso, à evolução que nós temos que ter como planeta e individualmente, né? Então, até esse progresso material, quando nós olhamos as épocas da humanidade, nós vemos os saltos que nós demos, mas ainda falta muito para nós adquirirmos, né? Então, mais um sinal de que nós temos que ter muita humildade com aquilo que nós sabemos.
E ele coloca muito a seguir aqui, ele faz uma comparação da inteligência com um instrumento que na época era muito mais usado, mas que nós ainda utilizamos, que é a enxada. Ele coloca quando um jardineiro coloca uma enxada nas mãos do seu ajudante, para que ele coloca essa enxada? Para que ele possa utilizá-la no trabalho com a terra. E diz assim, vocês imaginem se esse ajudante se voltar contra o seu patrão, utilizando para agredir o seu patrão com essa enxada, né? Que então ele vai perder o seu trabalho. E assim ele compara conosco. A nossa inteligência, ela tem que ser usada para o progresso, para o bem, para conduzir aqueles que estão conosco até Deus. Essa comparação, então, nos faz entender que a inteligência é um instrumento. Esse instrumento... Obrigada. Desculpe, vocês querem aguinha, como diz o Mário? Esse instrumento em si não é nem bom nem mal. Vocês vejam, eu falei da energia atômica, né? Por exemplo, ela em si é um progresso. No entanto, foi tão utilizada de uma forma negativa, né? Os progressos da aeronáutica que nós falamos, também utilizado para guerras, para dizimar populações. Então, o uso que nós fazemos dessa nossa inteligência é que nos vai alavancar para o progresso espiritual, que, em resumo, é o objetivo, é a missão que estamos aqui desenvolvendo. Todos nós temos um porquê. Por que reencarnamos, né? Nós temos a nossa programação, nós temos que desenvolver a nossa inteligência no sentido de poder auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. Então vejam, nós temos exemplos inúmeros na história. Sabemos que a inteligência por si só, o desenvolvimento do conhecimento e da inteligência, ele não leva por si só as boas obras. Vejam tantos exemplos que nós temos negativos, por exemplo, grandes ditadores, extremamente inteligentes, grandes estrategistas, comunicadores e formadores de opinião de uma forma tão importante como vemos na história, e, no entanto, levaram à morte, muitas vezes, dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas, através das guerras, através da imposição da sua vontade, né? E inúmeros outros exemplos em que nós vemos que toda essa inteligência foi usada de forma negativa. Tudo aquilo, até a palavra, a facilidade de comunicação que muitas pessoas têm, né? Autores que são responsáveis por aquilo que escrevem, autores que levam o pessimismo, o desânimo, né? A grande facilidade que tem de se comunicar não está sendo usada para o bem, nem para o progresso, né? Então ele nos alerta quanto a essa possibilidade do mau uso do nosso instrumento e também do nosso envaidecimento. Toda vez que ela for utilizada para o nosso engrandecimento pessoal, apenas nesse sentido do orgulho, ela será uma coisa negativa. Então, o Espírito Ferdinando nos traz a informação de que a inteligência é um bem, um instrumento que devemos utilizar para o progresso com muita humildade,
Porque, como ele diz, da mesma forma como recebemos, isto pode nos ser tirado. É um instrumento que nós podemos perder nesta, na próxima encarnação, dependendo do uso que fizermos. E nós sabemos, quando ele fala que nós recebemos a oportunidade, veja bem, nós falamos no estudo, no aprimoramento, né, nessa capacidade intelectual que muitas vezes a pessoa tem muito aguçada, né? Nós sabemos que fomos colocados no local certo, no tempo certo, na família, no ambiente que nós precisamos. Se tivermos a possibilidade de desenvolver o intelecto, o estudo, tudo isso é porque recebemos essa possibilidade. Veja bem, nascemos num lar que nos deu condições de estudar, condições de um crescimento, um desenvolvimento saudáveis, né? Com possibilidade de aprimoramento. Então, tudo isso nós recebemos. E o momento, né, a partir da nossa conscientização, é de nos analisarmos, nos conhecermos profundamente, sabendo quais são essas nossas possibilidades de trabalho, de desenvolvimento, para que nós possamos desenvolver tudo isso de uma forma saudável. Nós sabemos que muitas vezes uma pessoa que nasce num meio desfavorável, sem condição até de alimentação, de estudo, dificilmente ela acompanha, como eu vi hoje uma pessoa dando exemplo, né? Não adianta colocar em Harvard uma pessoa que não teve a educação básica, ela não vai conseguir desenvolver e ser um grande expoente. Mas, dentro daquilo que nós recebemos, das nossas condições, nós já adquirimos muito. Então, nós estamos agora com essa obrigação de desenvolvermos, de distribuirmos aqueles talentos que nós já recebemos. O Espírito Emmanuel coloca no livro Religião dos Espíritos, de uma forma muito bonita, essa explicação. Ele diz o seguinte: em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula. E olha, isso é uma coisa interessante, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade com matemática, com física, com química, e colocam, nossa, aquela pessoa que consegue resolver um problema de matemática é muito inteligente, né? Nós limitamos esse nosso conceito, muitas vezes, a essa visão, né? Que popularmente nós colocamos. Então, não é aquele que apenas calcula, mas o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Então, vocês vejam uma visão muito mais ampla. Aquele que se conhece, consegue ver o seu papel nessa encarnação. A que eu vim, né? Por que estou aqui? O que eu trouxe de bagagem, o que eu já consigo fazer, o que eu posso fazer para amenizar a dor do próximo, né? Porque esse progresso, agora na época da pandemia, é sempre bom a gente trazer para o nosso dia a dia, em que nós temos visto assim inúmeras publicações, milhares de publicações de trabalhos científicos, em que você vê de 0 a 10, alguns defendendo uma conduta, outros contradizendo completamente, defendendo outra conduta, né? Deixando até os responsáveis da área da saúde, muitas vezes, com dificuldades de resolver qual postura devem tomar. No entanto, algumas coisas, alguns princípios básicos que foram adotados lá na gripe espanhola, no começo do século passado, eles continuam válidos. São os mesmos princípios. O afastamento, usar as máscaras, lavar as mãos. Então, vejam, muitas vezes nós não somos aquele expoente em determinado assunto, mas nós temos dentro de nós já muitos talentos
que podemos dividir com aqueles que são necessitados, com aqueles que estão passando por momentos de dor, por dificuldade, por sofrimentos, por penúrias. Nós temos e temos por obrigação irmos em direção àquele que sofre, porque compreendemos já, por termos a bênção desta doutrina, compreendemos essa vida, o que estamos fazendo aqui, que nós estamos de passagem, que nós já vamos, mais dia menos dia, retornar à nossa verdadeira vida, mas aquilo que aqui fizermos será o nosso lastro quando chegarmos do lado de lá. Então ele continua dizendo: podendo senhorear as riquezas do mundo, então o homem inteligente, ele pode senhorear as riquezas do mundo, mas abstém-se do excesso para viver com simplicidade. Não é porque ele pode, até hoje nós vimos muitas coisas assim, o shopping abriu, mas não é porque abriu que você tem que ir, a mesma coisa, não porque ele pode, ele tem a riqueza, mas ele tem que pensar como usá-la. E hoje eu li a biografia de um grande empresário de São Paulo, e lá dizia que ele, multimilionário, e ele trabalhava sem parar, tudo, e ele investia tudo que ele ganhava na parte administrativa de um hospital, e que ele pouquíssimas vezes viajou, que ele não tinha tempo para lazer, porque ele trabalhava e trabalhava, e tudo aquilo que ele amealhava, ele doava para o hospital ou para obras. E ainda diz lá o seguinte, que quando às vezes alguém de uma cidade do interior ou de outro lugar ligava pedindo para ele se ele podia auxiliar, enviar alguma doação para a construção de uma creche, de uma escola, ele dizia: não, eu não posso enviar o dinheiro. Ele fazia o seguinte, ele ia até o local, organizava e construía e entregava a chave para aquela cidade que precisava. Porque ele sabia que até se mandasse o dinheiro, talvez nem seria usado da melhor forma, E ele vivia simplesmente, um homem inteligente. Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo e instruir-se. Dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. Veja, mesmo quando ele entesourando virtudes inatacáveis, vamos imaginar alguém coberto de virtudes, não se furta à convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação para libertá-las do vício. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Assim nós temos muitos exemplos. Me lembrei hoje do Gandhi, um espírito que trabalhou assim incessantemente pela libertação da Índia, com o seu projeto da não violência, com uma extrema humildade, sem se envaidecer de tudo aquilo que ele sabia, que ele podia, trabalhou incessantemente. E outros, como Martin Luther King, como Mandela, todos com a não violência, sem pregar armas, utilizando a sua capacidade de comunicação, de conduzir as pessoas, utilizando a sua inteligência. Esqueci de contar que livro que é do livro Religião dos Espíritos, é a lição da página 89 que diz o homem inteligente. Então, meus irmãos, nós estamos
encaminhando para o final, nesses momentos, nós sabemos que o plano espiritual está ao nosso lado, em cada lar, junto a cada um de vocês, espíritos amigos, espíritos responsáveis pelo tratamento da nossa casa, aí estão, levando os fluidos para o tratamento do corpo físico, perispiritual e dos nossos espíritos. Então, nós nos coloquemos nessa postura de receber e de agradecer ao Pai por todas essas bênçãos que nós temos recebido, por essa oportunidade da nossa encarnação, por esse tratamento da nossa casa espírita, pelo conhecimento já tão pequeno que nós temos, mas dessa doutrina que nos traz a luz, que nos traz assim os roteiros seguros para que nós tenhamos esperança, para que nós tenhamos força para passar pelos momentos mais difíceis e a alegria de sabermos que aqui estamos realmente para trabalhar, para progredir, para a grande conquista que é a conquista de nós mesmos, superando as nossas más tendências e nos direcionando ao progresso e levando junto todos aqueles que estão conosco. E antes de encerrar, não podia deixar de ser, eu gostaria de ler uma poesia. Eu não sei se vocês já cansaram de me ouvir essa poesia, mas a gente sempre se lembra, ainda mais que o Espírito Ferdinando fez essa comparação com a enxada, e é uma poesia de Casimiro Cunha, que está no livro Cartilha da Natureza, e que se chama A Enxada. Então vamos prestar atenção, porque ela nos mostra bem, se nós trocarmos a enxada pela nossa inteligência, nós vamos entender bem aquilo que o Espírito Ferdinando nos trouxe, aclarando um pouquinho mais esse capítulo do Bem-aventurados os pobres de espírito. A enxada de Casimiro Cunha. No conjunto dos trabalhos, a enxada, pobre e esquecida, é uma agulha generosa que borda o lençol da vida. Com desvelos carinhosos, faz o berço às sementeiras, protege os rebentos frágeis, traçando caminhos leiras. Essa agulha delicada, vibrando de polo a polo, aperfeiçoa a paisagem, lançando mais vida ao solo. Obediente e bondosa, coopera com o lavrador, e onde passa costurando, eis que o chão transborda em flor. Deve-lhe muitos celeiros, na colheita farta, imensa, mas a enxada dadivosa nunca pede recompensa. Seu prazer está nas lutas, nos trabalhos naturais. Alguém lucra em seus esforços? Mais serviço e terás mais. Não sabe se há chuvas fortes, se há calor de requeimar. Disposta sempre ao possível, tem gosto de trabalhar. Modesta, criteriosa, atende ao labor que a chama. Fiel ao bom lavrador, executa o seu programa. Instrumento valoroso, que não trai nem esmorece, exemplifica no mundo a humildade que obedece. Imagina a tua glória, teu triunfo jamais visto, quando fores boa enxada nas divinas mãos do Cristo. Que nós sejamos, na medida em que pudermos, esse espelho a refletir a presença dos espíritos amigos,
porque na mensagem nos diz que seria muito mais fácil a tarefa dos espíritos superiores se aqui na Terra encontrasse bons instrumentos, inteligências voltadas para o bem, voltadas para o progresso e para o amor. Então, nesse momento, nós vamos convidar a todos para que possamos fazer a nossa oração, esse momento de conexão profunda com as bênçãos que vêm do plano espiritual, nos trazendo a paz e o equilíbrio. Amigos espirituais, nós nos unimos em pensamento e em coração, buscando a imagem muito amada do Mestre Jesus. Obrigada, Senhor, por esses momentos de conexão com os espíritos amigos. Obrigada, Senhor, por tantas bênçãos que nesse momento são derramadas do plano espiritual em favor de todos aqueles que estabelecem nesse momento um canal de ligação para que esses fluidos cheguem até nós. Que cada lar, Senhor, cada irmão ligado nesse momento aos nossos corações, seja um foco de luz a resplandecer por todo o local aonde está, banhando aqueles que por ali estão, também em energias benéficas, em fluidos saudáveis e amorosos. Nesse momento, nós também estendemos a todos aqueles nossos amados e àqueles que passam por momentos mais angustiosos, que eles estejam sendo amparados e recebendo as intuições e esse abraço amigo que nos envolve, que nos traz a certeza da grandiosidade do amor do nosso Pai. Que nós possamos unidos agradecer uma vez mais ao nosso Pai por tudo que Ele criou e por toda a nossa vida. Sê conosco, Mestre Jesus, Espíritos amigos, e que assim seja. E boa noite então, meus irmãos, que todos tenham uma noite de muita paz e possamos estar unidos e permanecermos sempre ligados nas atividades da nossa casa. Até mais.